Então, nós vamos continuar a nossa discussão sobre, chamar assim, do sistema financeiro monetário internacional, abordando agora um outro aspecto do que tem sido chamado de globalização financeira, na verdade, aquela mudança, né, do sistema financeiro internacional e a que ocorre a partir do fim de Bretton Woods, né, que foi a nossa última aula. Então, as características, né, desse novo regime internacional, digamos assim, é a constituição de um sistema mais liberal, né, de fluxo de capitais, de abertura do comércio, diminuição de barreiras alfandegárias, mas fundamentalmente de ampliação, né, da liberdade de fluxo de capitais que haviam sido restringidos pelo Acordo de Bretton Woods. Uma característica fundamental do novo sistema, né, pós-Bretton Woods, é das taxas de câmbio flutuantes. Então, nós vamos ver um conjunto aí de questões que o John Kregel traz que ele chama de riscos e implicações da globalização para a autonomia das políticas nacionais, que é o nosso tema, né? Em especial, nós vamos tratar de economias, vamos dizer assim, subdesenvolvidas, né? O que acontece para as economias em desenvolvimento ou subdesenvolvidas, como o caso brasileiro. Né? Então, o John Kregel, ele vai dizer, né, então, que a crescente variabilidade dos custos e preços internacionais, devido ao câmbio e taxa de juros flexíveis, tem sido a força propulsora por trás das inovações financeiras que dominam atualmente o processo de globalização. Então, o argumento do Kregel é que o fim de Bretton Woods, ao permitir, ou ao extinguir, na verdade, a taxa de câmbio fixa, né, dólar-ouro, ela tornou as taxas de câmbio e juros internacionais muito flexíveis. E isso tem impactos diretos sobre as políticas dos países domésticos, as políticas domésticas dos países. Então, os países passam a quererem atrair capitais, né, só que esses capitais, e atraem capitais com taxa de juros atrativa, né, só que essa atração de capitais, esse argumento do Kregel, ele é problemático. Então, é bem comum, né, que a gente veja nos debates os autores argumentando que os capitais problemáticos seriam aqueles de curta duração, né, o capital de portfólio que a gente fala, né, que são aplicações em títulos de dívida, em bolsa, e eles seriam fugidios, eles tanto entram quanto sairiam muito rapidamente de acordo com as rentabilidades diferenciais, né? Se num país eu consigo ter maior retorno, né, com a taxa de juros mais altas, eu levo meu capital para aqueles países e vice-versa. Então, isso é o que eu creio que está dizendo de taxas de juros ou de retornos flexíveis, que leva à instabilidade cambial, porque se os fluxos de capitais entram e saem, isso afetaria o câmbio. Acontece que ele vai fazer um argumento que é mais amplo, né? Que ele vai dizer que não, as pessoas tendem a associar os capitais de portfólio e mesmo os empréstimos bancários, né, como problemáticos, e não veem como problemático os fluxos de capitais do tipo investimento direto externo.
Mas o argumento dele vai na direção justamente para dizer que mesmo o IDE, e talvez até mais o IDE, é mais problemático para países como o Brasil, que apostam, né, ou que passam a requerer esses fluxos como uma forma, inclusive, de fechar, né, seu balanço de pagamentos, de fazer o seu desenvolvimento, mas também fechar o balanço de pagamentos. O Crego vai dizer que, mesmo esses capitais, eles são problemáticos. E esse é o principal argumento dele ali naquela parte, né, sobre o mito do endividamento externo. Então, os fluxos de capitais, no Crego, são em si problemáticos, e os fluxos capitais, mesmo de IDE, são problemáticos, né? Então, basicamente, o que ele diz? Qual é a ideia que a maioria das pessoas tem? É de que a ideia de que o capital de portfólio e o investimento direto externo são preferíveis ao empréstimo bancário, pois eles não incluem cobrança de juros fixos denominados em moeda estrangeira determinada por taxa de juros no mercado internacional de capitais. A volatilidade dos fluxos de portfólio lançou dúvidas sobre os benefícios desse tipo de empréstimos quando comparado ao IDE. Então, a maioria das pessoas pensa que tanto os empréstimos bancários quanto os fluxos de portfólio são menos preferíveis do que o investimento direto externo. Só que o Crego vai argumentar, então, é que o IDE implica em mais instabilidade cambial e dos fluxos capitais até. Então, não é verdade que o IDE seja menos, traga menos riscos cambiais do que os demais fluxos de capital. Então, mesmo o IDE implica, ou implicaria, em uma restrição para a política econômica, né? Então, o Crego está dizendo, olha, no novo cenário internacional, qualquer fluxo de capital, ele traz problemas por si. Quais seriam esses problemas? É que nós agora não estamos, segundo ele, num período de grandes inovações financeiras, nós já discutimos isso, especialmente o que a gente chama, né, de derivativos. Então, se vocês quiserem lembrar, voltam lá à discussão dos derivativos. E os derivativos cambiais e de juros são os mais importantes, né? Então, diz o Crego que a disponibilidade de contratos de opções de futuros, né, os derivativos, oferece outras alternativas que nos permitem reter a posse do título, reduzindo, no entanto, a permanência do meu investimento, bem como minha exposição a riscos no mercado, tais como mudanças de taxa de juros ou de câmbio. Então, o que ele quer dizer? Que mesmo uma empresa que construa, né, uma fábrica num determinado, uma empresa estrangeira, que construa uma fábrica num determinado país, então ela traz lá os dólares dela para o Brasil, compra tijolos no Brasil, contrata funcionários no Brasil, compra matérias-primas no Brasil. Essa empresa, ainda ela, pode se proteger e vai se proteger contra riscos cambiais, porque, veja, os acionistas dessa empresa, né, eles estão fora do país, então eles querem ter uma rentabilidade em moeda estrangeira. Então, essas empresas precisam ter contratos, tipo opções de futuros, que protejam elas de perdas em moeda estrangeira. Então, os riscos cambiais e associados à própria natureza do negócio, elas também precisam se proteger. Então, como diz o Crego, esses fluxos serão normalmente maiores, quer dizer, os fluxos cambiais, quer dizer, as empresas podem querer repatriar lucros em moeda estrangeira se e quando a incerteza sobre a taxa de câmbio prevalecer. Então, se elas tiverem alguma incerteza sobre taxa de câmbio, mesmo sobre rentabilidade, né, que elas aplicam em moeda nacional, né? Então, essas empresas
também vão se proteger e vão lançar fluxos para o exterior, tanto quanto qualquer agente rentista. Então, diz ele, o simples fato de os investimentos representarem ativos reais e produtivos não significa que os riscos de câmbio e de funding serão ignorados. Estando os riscos cobertos, serão produzidos fluxos transfronteiros que, por sua vez, produzirão pressão no mercado de câmbio e no mercado monetário interno. Ou seja, mesmo as empresas estrangeiras, IDE, elas têm contratos financeiros que vão protegê-las de desvalorizações cambiais. E, diante de riscos de perda de rentabilidade, elas vão transferir recursos, né, dinheiro, para o exterior. Mesmo que ela deixe aqui a empresa, ela vai transferir, por exemplo, lucros que ela teve aqui para fora e assim por diante. Então, não é verdade, como diz o Krego, que o IDE não produz pressão cambial. O IDE também produz. E ele cita alguns estudos, né? Ou um estudo, na verdade, do Banco Mundial, mostrando que a volatilidade do IDE não é diferente dos capitais de portfólio. Né? Então, isso se dá porque nós temos que separar a parte financeira do IDE da sua parte, vamos dizer assim, produtiva. A parte financeira continua tendo a mesma flexibilidade do que os demais fluxos de capitais. E ele vai dizer que ainda tem mais problemas, olha só. Bom, deixa eu concluir essa parte que ele diz. Como resultado da globalização financeira, todos os investimentos de qualquer tipo tornaram-se líquidos. E todo investimento implicará em certo grau de hedging. Então, todos os capitalistas, seja todo fluxo de capital, seja ele vindo por empréstimo bancário, seja ele de portfólio, né, seria os especuladores, seja ele IDE, eles vão se comportar no aspecto financeiro da mesma maneira.